Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Iniciando aqui o nosso segundo episódio do CSPcast com o host, eu, Iago Átila, do Compre Sua Peça, formado em Engenharia Mecânica Automobilística. Hoje a gente está aqui com o Lorenzo, nosso especialista em marketing digital. Tudo bem, Lorenzo? Tudo ótimo. E hoje a gente tem convidados muito especiais também, o pessoal da Hero Parts, Henry, diretor da Hero Parts. Henry, seja muito bem-vindo. Obrigado, Iagão. Tô um pouco nervoso aqui pelo podcast, mas tudo certo. Boa. E Isso é uma boa Vinícius conversa. Canhas também. Vinícius Canhas, responsável pela gestão de operações digitais da Hero, certo, Isso Canhas? aí, muito obrigado. Muito feliz aí de estar presente. Bacana. E pessoal, para quem não conhece, o Compre Sua Peça é uma empresa de tecnologia focada no segmento automotivo com soluções digitais para digitalizar o seu negócio. Então, se você quiser saber mais sobre o conteúdo que a gente vai falar aqui hoje, quiser saber mais sobre o que a gente oferece para o mercado, entre lá no nosso site, a gente tem um QR Code aqui em cima que você pode clicar para saber mais sobre as nossas soluções. Beleza? Então, hoje o nosso tema vai ser focado na digitalização. Vamos falar um pouco do case da Hero Parts e como que eles fazem hoje para digitalizar e vender peças online para trazer isso como solução para o mercado. Primeira coisa, eu queria começar perguntando para vocês quais foram os maiores desafios que vocês tiveram nessa jornada de digitalização e quais foram as quebras de paradigmas que vocês tiveram ao longo desse período. Vamos lá, show de bola, boa pergunta. Bom, a Hero Parts, assim como eu e o Vinícius, né, uma empresa bem jovem, desde 2024 que a gente começou a fortalecer ela um pouco mais. E o primeiro desafio veio da oportunidade de onde ela nasceu. A gente começou a comprar umas peças descontinuadas de metal borracha. As indústrias, elas descontinuam itens no mercado automotivo por milhões de motivos, né? Às vezes quebrou o molde e para fazer um molde novo custa mais caro do que para você continuar vendendo o item. São peças de carros que não tem tanta rotatividade e dentro do ciclo de venda da empresa, né? De passar por canal de representação, distribuição, até chegar no cliente final, às vezes até podia ter certa demanda no item, mas como é um item de curva Z, ou seja, é um dos menos vendidos da indústria, ele acabava que não saía do estoque das indústrias. A gente viu isso como uma oportunidade, começou a comprar coxim de motor, coxim de amortecedor e bucha, comprou por um preço interessante por se tratar um item que a própria indústria estava querendo se desfazer. Eu falei, bom, vou começar a tirar foto desses produtos, colocar no Mercado Livre e ver o que acontece, né? Eu entendi isso como uma oportunidade e no pior dos casos ia aprender muita coisa. Acontece que, bom, a empresa cresceu bastante desde então e aprendi muitas coisas. Pensando em desafios, no começo eu lembro que depois de inventariar todo o estoque, identificar qual peça servia em qual carro, ia tirar as fotos e tudo era um desafio. Não sabia se colocava em link ou se colocava em arquivo a foto que você tirou, como que cadastra na Bling, o que que é NCM, o que que é EAN, para que serve. Tive a primeira venda, demorei 2 dias para faturar a primeira nota fiscal, para poder entregar o produto, não conseguia faturar a nota dentro do sistema. Então, fora esses desafios de empreendedorismo mesmo em geral, tinha o desafio de, beleza, aprendi a faturar nota, descobri que é melhor colocar em link ou em arquivo, é, comecei a montar a operação da empresa. E aí tinha alguns produtos que começava a vender e outros que não vendiam. Às vezes faturava 8, 10 mil reais no mês e comemorava, né? E até você aprender que, por exemplo, você vai vender bucha da bandeja. A bandeja é a parte do carro que conecta o chassi à roda para balancear a suspensão. E aí, dentro dessa bandeja, vai ter uma buchinha aqui de borracha para segurar a vibração, uma outra buchinha aqui, outra buchinha aqui. Eu tirava foto de todos os ângulos, media o diâmetro da bucha, fazia um monte de coisa, postava. Às vezes o meu anúncio era o mais completo e tinha um preço competitivo, mas não tinha venda nenhuma, quase zero em comparação com outros anúncios com fotos piores, menos fotos, um preço pior.
e que vendia mais. Aí eu fui entender que o comprador ele não quer comprar uma bucha, ele quer comprar o carro dele andando, ele quer comprar uma solução. E aí, se você cadastra todas elas juntas, do lado direito e do lado esquerdo, faz outro anúncio com as 6 Sim. juntas, você pode ter até menos fotos, preços menos competitivos, mas uma solução melhor, você acaba vendendo mais. E, pô, isso daí parece que é simples, né? Mas eu demorei um ano aí para entender e para aprender. Eu acho que esse foi o primeiro grande desafio que eu peguei assim de marketplace, que eu entendi, e aí quando eu comecei a aplicar em outros produtos, desde coxins, enfim, não montar, não anunciar produtos, mas anunciar soluções pro carro do cliente, pro mecânico, que a empresa começou a girar, a rodar o estoque e etc. E um outro, bom, posso falar mais para frente sobre isso também. É, um outro desafio era fazer isso em massa, né? Que foi aonde o Vinícius entrou. O Vinícius estudou comigo a vida inteira, já passamos por poucos e boas que não vale a pena contar nesse podcast aqui. E chamei ele e falei, pô, tô precisando de alguém para me dar um pouco de cadência, para tirar as fotos de tudo. E começou a ter os clipes do Mercado Livre. Outra coisa que eu aprendi, né? Tudo que o Mercado Livre, Shopee, o marketplace que você estiver inserido, vendendo, não precisa ser autopeça, né? Vendendo o que você estiver vendendo. Quando eles trazem alguma novidade, alguma oportunidade, principalmente para o seu setor, cara, vai ser difícil primeiro entender e depois colocar dentro do seu processo, mas pega a sua curva A de produtos e tenta abraçar aquilo que ele colocou como novidade na sua curva A e tenta ver os resultados. E Isso foi uma coisa que a gente deu muita sorte, né? Porque logo no comecinho dos clipes foi quando a Hero tava começando, então a gente já começou os anúncios já todos com clipes, logo desde cara. E aí ele ficava Malandro. com uma câmera de um celular aqui, o produto aqui, e lendo do lado, né? O Esse script. coxinho serve na GLA, Hero Parts, compre agora. E fomos lançando os clipes nos produtos, foi dando mais certo, a empresa foi crescendo, a gente foi contratando mais gente. Então, esse é outro aprendizado. Voltando, né? Porque eu chamei o Vinícius, tudo, e é um baita esforço para você fazer isso e fazer esses anúncios. Aí eu acho que dessa tríade aí de aprendizados, o que foi quando passei para a segunda fase da Hero, é que, como eu falei, eu comprava produto descontinuado das empresas. Então ela tinha um lote de 500 peças. E aí eu ia lá, ralava, tirava foto, media o diâmetro, gravava o clips, é, testava preço, markup, etc. Eu começava a vender, quando acabava o meu estoque, aquele anúncio morreu. E o meu trabalho junto com ele também morreu, porque, pô, não tinha como eu fabricar, ter de novo. A indústria deu graças a Deus. Para fabricar de novo, você vai comprar 3.000 unidades desse, mais o resto do portfólio por mês? Pô, não vou, não tem como. Então, morri o anúncio. Foi aí que eu falei, putz, eu preciso é, me nichar para outra parte, começar a vender alguma coisa que tenha fluxo. Que legal. Uma das coisas que você falou que eu achei bem interessante é que você não necessariamente vende o produto, que é o que o cliente quer, porque o que o cliente quer é a solução. Então ele não está interessado, eu sempre falo isso, né? Ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu tô a fim de comprar uma bieleta, né? Hoje eu tô a fim de comprar um coxim, que é bonito, eu vou botar na minha mesa da sala. Não, a gente compra por necessidade. É um produto que a pessoa quer uma solução para resolver o problema dela. Então eu acho que quando você for. E porque a gente está falando com um público que quer vender online ou já vende online, então a gente está direcionando eles para ensinar qual que é a melhor forma de vender autopeças. Então, acho que quando a gente fala que você tem que ter uma visão para criar o seu anúncio com uma visão de vender uma solução e não vender uma peça, isso já faz diferença em toda a forma que você pensa em criar um anúncio, né, Lourenço? Então, assim, Exatamente. qual que é esse público que normalmente compra autopeças online? O que que ele enxerga? Como que os nossos clientes que a gente atende, que tipo de clientes são os clientes dele que compram essas autopeças? Uma coisa interessante desse tipo de cliente é que ele se divide em dois públicos muito distintos.
Ele é justamente o mecânico que está fazendo a compra ali para dentro da instalação mesmo. Então ele exige ali um prazo muito menor, né? Ele exige também ali alguns preços um pouco mais competitivos, porque às vezes na questão da aplicação. E a gente também está lidando com o consumidor final. Então quando a gente lida com o consumidor final que está comprando com a orientação do mecânico, é muito interessante a gente ter o máximo de informação possível dentro desses anúncios. E é dentro desse ponto que eu ia conversar com vocês e fazer uma pergunta. Como é que foi para vocês quando a aba de compatibilidade surgiu? Como é que tipos de soluções que vocês trouxeram? Como é que foi essa correria? O que vocês conseguiram bolar de solução ali nessa meio correria? Porque a gente sabe que é uma dificuldade gigantesca, anúncio caindo, compatibilidade, depois a posição veio junto. E só para quem não sabe, pessoal, antes deles responderem, essa aba de compatibilidade que o Lourenço está falando é dentro do cadastro de produto, você tem uma opção compatibilidade e você tem que colocar um por um, carro por carro, modelo, ano, versão, posição da Exato. peça, né? E assim, fazer manual, imagina, que você tenha 100 peças. Vai ser um trabalho gigantesco. Uma correia dentada. Exato. Agora, Uhum. hoje, pelo menos os clientes do Como Sua Peça, a gente faz isso via API, aplicação, então a gente já alimenta isso tudo de uma vez, né? Mas voltando a eles, como que foi isso para vocês, essa experiência? Quer falar? No começo, quando a gente viu que ia começar isso da compatibilidade, a gente já gelou. A gente falou, pô, vamos esperar, vamos ver se vai ser isso mesmo, porque você entrava, não tinha todos os carros, lembra? Tinha Não caso tinha. da Argentina. Os carros eram. O foco era os carros da Argentina, não eram os do Brasil. Então a gente não tinha. Assim, travava, né? E aí começou a cair os anúncios. Aí pausou os anúncios, pausava os anúncios, a gente com os anúncios ranking alto, perdendo visibilidade. Não, vamos investir tempo e vamos começar a fazer a compatibilidade. E aí foi na mão. A gente foi na mão, foi colocando um por um, foi lá desde o comecinho, né? Foi bem E você chegava a abrir desafiador. muito chamado no Mercado Livre para eles poderem atender vocês e resolver os problemas ou não? Sobre compatibilidade, A gente abria do carro, né? a gente abria muito chamado quando tinha devolução, que o cliente, porque o Mercado Livre demorou muito para resolver esse problema de quando o cara devolvia porque falou que era compatível, não era. Hoje ele já tá bem mais fácil isso daí. Mas no começo o desafio era colocar tudo na mão. Depois a gente aí pediu ajuda para vocês e vocês tiveram aquela solução de buscar anúncios que já tinham venda com compatibilidade formada, vincular com anúncios que a gente tinha que vendia uma peça que servia no mesmo carro, né? Ou peça da nossa marca, mas enfim, com a mesma aplicação e fazer de forma massiva. Então, isso eu lembro que foi um salvador de vidas aí para os produtos. Isso das devoluções, a gente abriu chamado, porque o que acontecia, né? O Mercado Livre começou a exigir a compatibilidade para ser um facilitador para o cliente. O cliente colocava, a gente não tinha todos os carros disponíveis para cadastrar, então às vezes ele não conseguia colocar, por exemplo, a última questão que era o motor. E a peça mudava, servia ou não por causa do motor. Por causa do motor. Aí ele falava que tinha na compatibilidade, ele abria a devolução falando que estava falando que era compatível com o carro dele. Serve na minha Mercedes GLA 200 de 2015. Aí só que tinha que ver a A motorização. motorização, só que a motorização não era disponível. E aí o Mercado Livre punia a gente por ter falado que era compatível. Então a gente sofreu com isso no começo. Nos chamados não resolvia, né? Com o Mercado Livre a gente sofre um pouquinho de vez em quando, né? É desafiador. E é que nem o Henry falou, cada nova funcionalidade que lança, é importante a gente testar e é importante a gente, inclusive, dar esse feedback para eles do tipo, ó, cara, não tá funcionando isso, não tá funcionando aquilo outro, para justamente que atenda melhor quem vende na plataforma, né? Então, querendo ou não, ele é dono da plataforma e vocês são os vendedores que estão lá para fazer a venda dos produtos. E sobre esse tema ainda, eu acho que para as pessoas não se frustrarem também, é interessante, ainda mais nessa onda de inteligência artificial, empresas de tecnologia, que são enormes facilitadores quando surge uma demanda nova, ou um cadastro novo, algo novo que você precisa fazer, é que, na grande maioria das vezes, para não falar em todas, a tecnologia vai resolver o problema de forma massiva. Mas você ainda vai ter que pegar e cadastrar alguns produtos na unha, meu. Tipo, vai ter produto, ainda mais para autopeça. O Lorenzo falou, pô, tem produtos de desejo e de necessidade. Quando você abre uma empresa, uma barbearia, você fala pros seus amigos, família, pô, vai cortar o cabelo comigo, não sei o que lá. Eu não tinha nem como amigo meu ajudar. A não ser que o cara tivesse
Mercedes GLA do ano de 2013 a 18 e o coxinho do motor do lado direito hidráulico tenha quebrado, não tem por que ele comprar de mim, só você for Exato. colocar na estante. Então, é um produto específico e é um produto técnico. Todo mundo sabe o que é uma TV, um capacete, uma geladeira, um copo da água, roupa, mesa, toalha, luminária, mas Uhum. ninguém sabe o que tem dentro dos veículos. É muito Então, segmentado. é muito segmentado e muito técnico. Então, quando você vai para essa área, a tecnologia ajuda muito. Mas ainda vão ter alguns produtos que, tipo, pô, você vai fazer o cadastro geral, mas você tem que atuar na unha. Até para Uhum. alinhar expectativas e concluir mais vendas, né? Que é o objetivo final. Exato. E eu acompanho um pouco o caso da Hero Parts, assim, acompanho um pouco vocês como crescimento, e eu vi que vocês atualizaram muito o portfólio nesses últimos anos, e eu vejo que vocês têm focado muito em produtos de alto valor agregado. E existe dois parâmetros muito distintos ali nessa linha. E como é que foi para vocês trabalhar com esse tipo de produto? Como é que foi para vocês aquecer a conta um pouco nisso, e para conseguir trabalhar com esse tipo de produto? Quais dificuldades e quais as vantagens de trabalhar com isso hoje? Cara, eu acho que eu posso falar sobre como a gente trouxe os produtos e por que Uhum. o Vinícius pode falar um pouco sobre aquecer a veia desses produtos, Sim. né? Convencer o cara a comprar Uhum. essa peça um pouco mais cara. Voltando um pouco, a Hero no começo, como eu falei, estava vendendo produto descontinuado e era buchinha, coxinha de Opala, de Monza, de Kombi, de Sim. Fusca. Tinha essa. Porque era isso que as empresas Curva Z. descontinuavam, né? Ninguém vai descontinuar uma peça do HB20 que tem uma frota gigantesca. Era curva Z. Então vendia só isso. Quando começou a girar o caixa e os meus anúncios que eu gastava um puta investimento de tempo e know-how, eles morriam porque acabava meu estoque, surgiu a oportunidade de eu começar a importar peça, que eu falei, putz, preciso me segmentar. Sempre gostei de carro, sempre gostei de carro premium, e eu via que era um mercado menos sanguinário, ainda mais na época. E eu busquei importar coisas que as grandes indústrias do Brasil não fabricavam. Porque você vai pegar uma indústria hoje, pensa que você com a cabeça, "Putz, sou o dono dessa indústria. Uhum. Eu vou fabricar peça de Fiat Uno, de Corsa, de HB20, de Jeep Renegade, agora BYD, né? Tudo que Sim. tem muita frota. Não tem por que eu comprar uma máquina, fazer um investimento em maquinário, em processo produtivo, para eu fazer um coxinho de uma BMW que tem 60 mil carros no Brasil, versus uma Fiat Strada, que é o carro mais vendido do Brasil nos últimos 5 anos. Então esses caras não fabricavam isso, era obrigado a importar. Cada produto meu, eu tenho um importador fixo para manter a qualidade. E eu fui começando a visitar empresas e indústrias, testando itens e entrei nessa linha de produtos importados, porque é um canal que eu conseguia me segmentar, Uhum. nichar e ter a oportunidade de vender produtos que são mais caros e que o meu anúncio não ia morrer. Porque você pega um carro, Sim. uma Mercedes de 2014, o coxim dela, o pessoal vai trocando, servem em carros mais recentes, BMW, mesma coisa, Audi, a mesma coisa. Dá até para você importar em menores quantidades itens de carros mais novos, que tem menor frota, mas um dia esses carros vão quebrar. E foi nessa oportunidade, além de que é muito difícil importar, nossa senhora, você montar o processo, falar com os fornecedores, trazer, passar na alfândega, Questão Balanço tributária. outro podcast. Nossa senhora, é muito difícil, muito difícil, muito difícil. É desafiador mesmo. E mais um motivo pelo qual eu entrei, porque eu falei, bom, se é difícil pra mim, é difícil pra todo mundo. Sim. E começamos com, tipo, sei lá, 80 SKUs. A gente tem mais de 300 agora, querendo chegar até o final do ano que vem para mais de 1.000, só dessa linha Hero Parts importadas e trabalhando com todos os tipos de carro possível nessa parte de metal borracha e suspensão. E aí a gente trouxe esses itens mais caros. Como vendemos eles? A parte da estratégia do Mercado Livre, ela é. Demorei bastante, né? Ela parece simples, porque é muito grande, realmente assim, Nem né? parece complexo e é complexo. Eu acho que parece simples quando você olha e fala, pô, vou colocar, vou anunciar, vai vender, né? Então, o que que acontece? No começo, quando a gente estava com poucos anúncios, a gente colocava eles organicamente
e eles começaram a vender. Depois disso, a gente começa a ter acesso ao full, começa a estudar, a trabalhar com ads, que inclusive vocês ajudaram bastante a gente lá no começo dos ads. E aí, quando vai começando a lançar os itens novos, é onde chega a parte que a gente sofreu um pouquinho, né, no começo. Já chegava, lançava o item, mandava pro full, colocava ele em ads, E ficava parado. ficava parado, os ads não tinha R$ 1 investido em ads no item, porque o Mercado Livre não sabia o que que era aquilo ali, a gente... E aí, depois, com vocês, descobriu que precisava Esperar ter venda. esperar ter venda, esperar ter um trabalho orgânico dentro do item, né? E tem os caminhos que auxiliam para isso, né? Então, pode usar a lista de transmissão para fazer isso, né? Para alavancar. Você pode usar os cupons, cupom de minha página, tudo isso que vai gerar uma noção orgânica é o começo para esses itens de lançamento, né? E aí, depois disso, é começar a se organizar com a Começa a questão de tracionar. ads, né? Ads que eu trabalhei bastante, inclusive com o Lorenzo junto, né, nos ads. É bem complexo no começo, mas depois vai organizando, né? Você aprende a movimentar os anúncios, vai dentro das campanhas, né? A gente utiliza hoje um sistema, né, que a gente coloca anúncios de curva A, então os que tem mais representam mais no Quantas no campanhas a gente faturamento. tem hoje? Hoje a gente está com 10 campanhas ativas Dentro do Mercado Livre. dentro do Mercado Livre. Na Shopee a gente tá com 200 anúncios e fez quantas campanhas? A gente, na Shopee, a gente começou agora, né? A campanha tem 20 dias. A gente usa uma que é a campanha geral da loja e tem 5 itens, é diferente. A campanha é direto no Eu anúncio. perguntei porque eu sabia que era diferente. Pra vocês... É, a gente tava até conversando no começo do podcast das campanhas da Shopee. E aí, o Lourenço, inclusive, já falou que é melhor essa da loja aí parar, que ela realmente não vai dar resultado, que é puro anúncio mesmo. E já pode ir desde cara, né? Diferente do Mercado Aí você já Livre. começa a impulsionar. É outro... Tem que impulsionar. Mas voltando, né, do Mercado Livre, a gente está com 10 campanhas, a gente usa aquele mesmo sistema de sempre, né? Os itens de curva A, os itens de curva B e os itens de curva C, de acordo com a visibilidade que você quer. Os itens de curva A vão ser aqueles que vão trazer o dinheiro, e a campanha de curva C, né, os itens que estão na campanha de curva C, é aquele que você vai investir mais para começar a gerar visibilidade, para poder rodar aquele anúncio, colocar ele no full, porque o full é a competição da velocidade de entrega. Anúncio que não tá no full e se tem alguém vendendo o mesmo item que você tá no full, Vai ganhar. vai ganhar, ainda mais dentro de autopeça que precisa dar pra onça, né? Todo carro parado é prejuízo, então o pessoal... Então, E sobre essa colocar um. campanha que ele falou, setorizada por curva, né? Que é uma estratégia super interessante do pessoal que não sabe como começar. É legal entender o que que é curva A, B e C também. Tem diversos jeitos de você fazer isso. Só que eu acho que o jeito mais correto é você calcular por margem. Então, não necessariamente o teu produto que mais vende é o seu produto curva A. Se você tem 200 vendas no mês de um produto que te dá 1% de margem de um valor baixo, talvez um produto que tem 50 vendas no mês, mas te dá 20% de margem, um valor maior, ele é o seu produto curva A. Curva A é quem dentro da curva bota mais dinheiro no seu bolso. Ou seja, o cara vendeu, custa R$100 e tem 20% de margem, é R$20 por venda. Se ele vender Exatamente. 100 vezes, vai colocar R$200 no... Não, calculei errado. Enfim, vai colocar é que dentro dos ads do Mercado Livre, a gente tem que ir no faturamento do Mercado Livre. Porque como a gestão toda de nome, tudo vai ser feito dentro por eles, né? A gente só seleciona o nome da campanha e coloca o item lá. Então eles têm que estar conversando entre eles. Então a questão não é exatamente o quanto entra para a empresa, né? É o faturamento mesmo. Faturado, valor faturado é o que representa o item ser curva A. E é isso que o Ian falou. Às vezes tem os itens de... que se tem um custo baixo Isso. e um giro muito alto, não necessariamente eles são teu curva A. que é para uma estratégia específica, né? De recolher venda. E tem os itens de recolher faturamento, né? De recolher... Que pagam as contas da empresa. que pagam as contas, isso aí. E pensando nessa linha que vocês estão falando agora, né, daquilo que traz faturamento e receita, eu sei que tem uma outra parte que é a reputação. E já entrando num case de vocês, eu queria entender um pouco melhor como que esse case ajudou vocês
a ganhar essa reputação dentro do mercado? Porque a gente sabe que tem, o Lourenço pode até explicar melhor, mas Uhum. tem quais níveis? Gold, Hoje Platinum? você começa no líder, aí depois você vai pro Gold, depois Platinum, e depois você vai evoluindo lá dentro da reputação. Mas, E tem alguns Uhum. parâmetros para você mudar, né? Sim, Que é quantidade de vendas, volume de recorrentes, volume de faturamento e faturamento, reputação. né? E pelo que eu vou deixar vocês contarem o case, mas queria que vocês explicassem como que vocês montaram essa estratégia para que ajudasse a acelerar essa mudança de patamar aí na reputação do Mercado Livre. Cara, na Hero a gente tinha o objetivo de atingir o mercado líder Platinum, que é o mais alto nível dentro do Mercado Livre, para depois passar para Shopee, para depois passar para outros investimentos, às vezes B2B, porque a gente está construindo dentro da Hero um ativo digital, um anúncio, que em algum momento, quando eu começar a vender esses itens para algum revendedor, ele já tem aquele anúncio meu, que eu aprendi quais fotos que vem, Um link, ativo qual descrição digital. colocar, qual título colocar, ads, etc. E ele vai comprar para ele vender lá na Bahia, para ele vender no Distrito Federal, para ele vender no Mato Grosso. Lá tem Mercedes, tem BMW, tem tudo isso. E outras peças que eu posso trazer da minha linha com a minha certificação Hero Parts. Uhum. Então, a gente foi construindo todo esse ativo, começando pelo Mercado Livre, para depois alguém quiser revender a marca, ela já é conhecida no mundo digital e fica muito fácil de comprar e revender. Para atingir a gente demorou muito para atingir o Mercado Líder Platinum, porque é o que o Lourenço falou, você começa vendedor ali dentro, Uhum. e aí você tem que atingir o nível de reputação, que tem 4 parâmetros. E aí você consegue me ajudar também. Mas é basicamente ter um nível de devolução máximo que você pode atingir. Então, sei lá, se é 5%, você fez 100 vendas, se você tiver 5 vendas, tá no limite. Se devolveu a sexta, você já... E tem que tomar muito cuidado com isso. Não, Margenzinha pequenininha. tanto que a gente sofreu, Uhum. tá doido. E é na hora, né? Eles te No tiram nosso na setor, hora. na né? hora. Na hora. Nem te pergunto. E, então, devolução, Velocidade de resposta. velocidade de resposta, Quantidade de vendas nos últimos 60 dias. Não, isso daí entra também, mas eu ia entrar só na reputação. Mediação, ou seja, aqueles que você entregou dentro. Mediação, ou seja, o cliente que tá reclamando de alguma coisa, pô, não recebi errado, não recebi, veio faltando. Cancelamento. E cancelamento, que é Uhum. quando você vende sem ter o estoque, por exemplo. Sim. É por isso que é importante ter bons RPs e o estoque organizado. Se você cumprir tudo isso, para você. Aí você fica verdinho. Para você pular de categoria, você tem que ter um número X de venda e de faturamento dentro de um período de 60 dias. A gente atingiu, depois de. Daria outro podcast também, depois de estruturar essa parte pra gente nunca mais sair do verde, a gente atingiu naturalmente com esses produtos de necessidade, como o Lorenzo bem falou, a gente atingiu um nível de mercado líder Gold, que é um antes do Platinum. Que você tem um faturamento, não lembro, você tem um faturamento lá X e a quantidade de venda X. Em algum momento, apenas com esses itens de necessidade, ou seja, lembrando, a pessoa só vai comprar essa peça aqui se essa peça do carro dela comprar. Sim. Não importa o quanto que ela goste de mim ou que eu peça, não faz sentido ele comprar esse produto, porque não é um item que gera desejo, é um item de necessidade. Atingiu o valor de faturamento mínimo, mas não atingiu a quantidade de vendas. Para atingir, pô, é demorado. No nosso setor, você precisa ter um portfólio grande. E para construir portfólio, eu tomo muito cuidado, porque eu estudo a frota, faço benchmark, negociação, e não tem nenhum produto que eu compro sem antes ter visitado a fábrica da pessoa. Eu vou, visito a fábrica, levo auditores, faço teste nos produtos. Como eu falei, cada produto tem um fornecedor e um único fornecedor para não mudar o nível de qualidade da importação. Então a gente não sai. É difícil sair lançando um de peça depois que lança, colocar no mercado, fazer o anúncio, tirar foto, não sei o quê. Demora. Então, para a gente atingir o número de vendas, a gente foi para uma estratégia dentro do automotivo de lançar produto de desejo. Eu estava numa feira em 2024 em Frankfurt e eu conheci, enfim, fui atrás de um monte de produto que as pessoas comprariam, não só porque o carro dela quebrou, mas porque quero colocar no carro. Meu, pensei em aerofólio, body kit, testei também aquelas borboleta de alumínio. Enfim, testei, não deu certo. E eu fui pro lado dos aromatizantes,
que é um produto que eu gosto. Eu gosto de vender coisas que eu gosto, acho que faz sentido, deixa o trabalho mais Sim. divertido, mais leve. E fui para esse lado de aromatizante, encontrei um aromatizante premium que dura mais, tem um apelo mais visual e eu poderia vender para qualquer pessoa que tivesse carro. Pode ser amigos, pode ser família. Inclusive, pega aí, Vinícius. E o mais dois. importante, qualquer carro. Tem... A gente trouxe de presente aí pra vocês, colocarem no carro de vocês. Tem um de jogador de futebol e um de Não, obrigado. carro novo. Obrigado. De nada. Jogador. Aí, pessoal. E a gente foi pra essa linha. Foi um exemplo que eu trouxe. Esse daí é o que eu gosto de usar no meu carro. E que a gente vende. Eu tenho outros também. E com isso, eu não necessariamente tenho a margem de lucro, paga todas as contas, tudo. Eu coloco uma margem mínima para ser competitivo. Mas hoje eu sou mercado líder Platinum muito por conta desses produtos. E o fato de eu ser mercado líder Platinum traz mais confiança para quem vai comprar um produto de R$ 500. Porque eu tô vendendo um de 40. E fora todos os outros benefícios que o Mercado Livre te dá por você ser Você pago. paga menos frete, você aparece mais Você naturalmente vende mais não só por conta da confiança pro nosso mercado nichado e premium, mas também se você estivesse vendendo móveis ou figuras de animação, qualquer coisa, você vai ter mais performance sendo Relevância. Platinum, mas você tem mais relevância. Visibilidade, tudo. Não, muito bacana. Isso faz toda a diferença, né? Porque você vê que vocês foram contando e dá para perceber que é uma jornada, né? Vai passando por alguns Nossa. desafios, você vai tendo crescimento, mas esse aprendizado é natural que vai acontecendo junto com a ferramenta. E acho que quando você vai para outro canal de vendas, que nem o Vinícius falou, né? Que vocês estão começando com a Shopee agora, são aprendizados diferentes, mas uma boa parte do caminho você já quebrou as pedras, né? Porque por mais que mude o canal, algumas coisas são bem similares a como vender, como criar o anúncio, a estratégia das campanhas, tem as suas mudanças, A mas é facilidade importante. que se cria, né, de aprender a estratégia nova também. Acho que isso que realmente, mesmo que mudasse tudo, a gente já criou o casco de aprender na unha. Não tem mais o frio na barriga. Agora vai, sabe que tem algumas coisas que tem que tentar, que tem que aprender, que tem que estudar, que tem que ter auxílio de consultoria. Então, E você fica mais sábio e mais corajoso também, né? Eu acho que exato. para você empreender, você tem que ter sabedoria, ou seja, ter humildade para escutar os outros e outras opiniões que na hora você talvez não concorde, ou falar, putz, isso daqui, esse caminho que eu escolhi traçar, talvez não vai atingir o objetivo que eu gostaria que atingisse. Eu vou ter que pedir ajuda para pessoas que sabem mais ou que têm outras opiniões para seguir outro caminho. E te dá mais coragem, você tem mais coragem também quando você vai para outro canal, quando você já teve sucesso em um. E precisa ter muita coragem para empreender. Muita, muita, muita coragem, porque é desafiador. Bacana, muito bem, pessoal. Já chegando aí nos finais do nosso episódio de hoje, queria que vocês deixassem uma dica final aí para quem está nos assistindo, para quem já vende online, para quem está começando, o que vocês acham que é importante compartilhar aí de informação? Uma dica, entre em contato com o Compre Sua Peça, digita aí, bom, chegou aqui por algum link, né? Digita aí, Compre Sua Peça, fala com os vendedores, explica a sua dor, qual que é o seu cenário atual, aonde você quer chegar, entende os produtos dele e vê se encaixa no seu orçamento e na sua realidade. E lembra que é sempre um trabalho em quatro mãos. Não importa se vocês forem contratar efetivamente como sua peça, chamar o seu sobrinho, chamar o seu amigo, ou bater cabeça e tentar sozinho, saiba que você vai ter que sempre trabalhar em quatro mãos. Ninguém resolve nada sozinho. É importante sempre falar com quem já sabe, com quem já viveu isso, Nossa. para resolver o problema, né? Então, sigam a dica que o Henry tá dando. Vinícius, Eu vou na mesma linha, né? Eu concordo. Acho que essa parte, né, de ter um auxílio, então o Compre Peça ele tem essa solução digital, né? Ele vai, por exemplo, que a gente falou, né? É muito importante a parte do Ads para você crescer suas vendas online. É muito importante. Isso foi algo que o Compre Sua Peça trouxe para Hero, que resolveu praticamente, foi a alavanca que a gente teve, né?
dentro da empresa foi a parte dos ads ali com vocês que foi de grande ajuda. Então, E você estudou, né? estudei. O Vinícius chegou, falou, ó, tô conversando com o Lourenço sobre ads, contratou uma consultoria, mas eu vi que tem isso daqui no Mercado Livre também. Ele foi estudar, fez curso sobre ads, hoje sabe Uhum. tudo sobre ROAS, ACOS, TACOS, que daria outro podcast também. Com certeza. Não só no Mercado Livre, mas como também na Shopee, mas como também em Google Tag Manager, Uhum. para poder ajudar a potencializar o conhecimento do Lourenço quando ele for fazer Exatamente, com a gente. porque é o trabalho dos dois lados, né? Não adianta nada largar na mão e deixar quieto. E Então largar, foi né? algo que a gente foi caminhando juntos e vocês ajudaram bastante. Teve, lógico, muita parte, né? Que a gente fica lá também, né? Se doando muito tempo Pra fazer para funcionar, aprender, para fazer senão funcionar, não porque tem senão jeito. não adianta, né? Muito bem. E é isso. Boa. E Henry, quais são os canais da Hero que o pessoal pode buscar as peças, encontrar os produtos e querer saber mais? Muito boa pergunta, Egão. Se você digitar no Google Hero Parts ou ir direto no site www.heroparts.com.br, você vai achar a nossa landing page. Se você quiser trabalhar com os nossos produtos, como eu falei, é desafiador esse canal de importação. Se você tiver interesse de trabalhar com esses produtos dessa linha de carros premium, na parte de metal borracha, lá tem um canal direcionado para você que quer ser revendedor de Hero Parts. Você vai falar, inclusive, diretamente com o Vinícius. E lá também tem os nossos canais para você comprar diretamente na Shopee ou no Mercado Livre, caso você esteja com seu carro parado na oficina mecânica. Muito bem. É isso aí, meninos. Obrigado aí pela participação no nosso episódio, Lorenzo. Agradeço aí pela participação também. E você que quer saber mais, você que quer aprender mais sobre essa parte de venda online, entre no nosso site, clica aqui no QR Code que a gente vai poder te explicar tudo. A gente tem nossos especialistas que vão tirar todas as suas dúvidas. E também siga o nosso CSPcast, que todo mês, toda semana a gente lança novos episódios para que você aprenda mais com pessoas que já tiveram grandes desafios e aprenderam com isso para que você possa aprender também. Tá bom? Meu nome é Iago Átila e a gente fica por aqui. Obrigado. Valeu!